das medicinas naturais de novo. De novo. Porque até a geração da minha avó, minha mãe ainda pegou um pouco, e aqui ele falou outro dia, a lavagem intestinal era uma coisa que estava dentro da casa das pessoas, o antigo chá de bico. Porque sabia-se que se você cura, se você trata do intestino, você favorece a cura da maior parte das questões que você está passando. E essa forma de cuidar dos processos de adoecimento, a higiene intestinal é uma que é absolutamente indispensável. E eu queria trazer para vocês e ensinar vocês a fazer lavagem intestinal. Esse aqui é um modelo de irrigador um pouco mais sofisticado, né? É uma bolsa de água quente, antiga, né? Só que ela tem um tubinho que você coloca e tem uma mangueirinha, uma torneira que você regula a entrada e saída de água e o local onde você vai fazer a introdução no ânus, que você pode lavar, esterilizar e manter limpinho. Imagina. Esse tema é uma bola, porque todo mundo morre de medo, porque falar em anos, minha Nossa Senhora, isso eu estou falando antes porque eu estou sendo filmada, porque senão eu falava outro nome. Porque esse assunto é um assunto de uma tabu de tal ordem. As mulheres se sentem violadas. Os homens nem se fala, né? Eu quero ver quem é que vai enfiar isso lá numa boa. Não vai. Vai ter que superar uma série de medos, uma série de preconceitos, porque já superou, cara. Eu também já superei. E recomendo. Agora, vale a pena experimentar, porque é uma mudança completa, Então, agora, como eu vou recomendar a primeira vez para vocês, né, para vocês desvirginarem, numa boa. Nas aulas anteriores, o Paulo foi o meu exemplar, eu botava ele aqui de 4 e mostrava como é que era. Mas agora ele está filmando, não vai poder mais passar por esse ridículo. Se quiser, a gente vai lá. Ele ensina Mas é mole, cara. Aguinha pura morninha, daquela que a gente gosta, tá? Morninha 37 graus, com a mãozinha da gente dentro, fica a temperatura do nosso corpo, assim, né? Aguinha morninha, a melhor água que você puder. Depois que encheu isso, você vem aqui, tampa e deixa sair água lá na beiradinha, porque é para tirar o ar de dentro da mangueira. Por favor, eu vou pedir silêncio agora, para não atrapalhar aqui. Sai o ar e fica todo cheio d'água. Aí você vai pendurar isso numa alça da sua prendedor de toalha no banheiro e vai criar um ambiente para você ficar feliz, porque esse momento é o momento seu com você mesmo, é de uma intimidade absoluta, né? Então bota uma toalha no chão, uma almofadinha, se quiser uma musiquinha, As velhinhas, um incenso, as velas, reza, relaxa, respira e pede ajuda para entrar em contato com uma parte do seu corpo que culturalmente foi mistificada. Porque eu não teria... Ninguém tem dúvida de botar o dedo no aqui. Agora bota o dedo aqui para ver. Não bota. Né? A gente tem muitos buracos nossos. Esse aqui também não pode botar na frente dos outros, não. Esse aqui pode. Né?
A gente tem uma porção de mitos que é... O Evangelho Essênio diz que é para a gente se ajoelhar perante o Senhor. É isso, pois é, trata disso como uma coisa de amor, de reverenciar o seu corpo, é uma prática tão antiga do seu intestino receber a água, que é a bênção da vida, bênção receber água. Pede para na hora que a água entrar no teu corpo e que limpar teu corpo, que te limpe de todos os seus medos, de todos os seus enganos, de todas as suas imperfeições. Cria um ambiente. Porque esse é um momento para isso mesmo. Esse é um momento do cuidado profundo. E aí você deita, relaxa, é profundo. Você deita do lado direito e introduz essa cânula, que é pequena, é curta, e vai soltando a água devagarinho. Sentiu que deu pressão? Fecha a torneirinha, relaxa, espera. Aí passou a pressão, solta de novo. Deu pressão, prende de novo. E assim você vai administrando até o esvaziamento. Aqui tem 2 litros e 300, não é muita quantidade. O ideal é que essa água vá toda de uma vez. E que depois que essa água entrou toda, você estava deitado assim, né? Aí você vai ajudar com a mão numa massagem da esquerda para a direita, para ajudar essa água a subir o máximo que ela puder, da esquerda para a direita. Anti-horário. Anti-horário. E se você puder ficar com essa água dentro de você aí uns 5, 10 minutos, é melhor ainda. Se não der, não tem problema. Senta no vaso e deixa sair a água. Aí você vai fazer a massagem da direita para a esquerda para ajudar a sair. Porque o intestino é assim. Mas ele não funciona da anti-horário? O intestino grosso, colo ascendente, transverso e descendente. Aí entra no ânus. Então a gente faz assim para ajudar a pegar o colo ascendente. E na hora de sair a gente pega assim para descer, para ajudar a estimular. E aí então vai soltando e vai soltando. Hoje a tecnologia de lavagem intestinal, ela está sendo super valorizada. Tem clínicas para você se internar para fazer isso. Chama-se hidrocolonterapia. E tem aparelhos para você fazer isso com 100 litros, 200 litros, em que entra e sai. E que, Martinha, você podia me trazer aquele material do que sai de dentro do intestino quando faz uma lavagem dessa? E de verdade isso vai limpando aquilo que fica colado na microvilosidade intestinal, que é resultado da cola que foi feita dos açúcares, farinhas, gorduras e carnes. Aquilo forma uma meleca que fica colada na parede do intestino e depois, na hora de absorver o novo alimento, tem aquela meleca impedindo. Então aqui tem umas imagens que eu vou passar para vocês, que tirada desse livro que está aqui, de uma lavagem, a cola preta que sai. Nesse caso aqui, sai inclusive com desenho do intestino, tá vendo? Essa aqui é uma lavagem intestinal que foi feita com aparelhos que sai isso tudo. E é muita coisa, é uma cola preta mesmo, que fica acumulada dentro do intestino. E esse trabalho aqui do Dr. Jensen, ele mostra finalmente, cadê? Aqui não tá. As pessoas, tá aqui na frente. Pessoas com aquelas úlceras de perna que a gente vê na rua, aqueles mendigos, tudo ferida. Como é que em uma semana de lavagem intestinal fecha a ferida toda? Ó. Isso é uma coisa assim que é considerado aquelas doenças de fungo nas unhas que inflama tudo, que a pessoa não pode mexer. Uma semana de lavagem intestinal vai secando. Eu tenho uma dúvida, eu já escutei falar que não pode fazer
fazer esse uso, porque dizem que o próprio intestino fica como que viciado nesse tipo de limpeza e perderia os movimentos. Então vamos falar, né? Vamos conversar agora sobre a pergunta quantas vezes, né? Quantas vezes a gente pode fazer isso, com que frequência a gente faz isso, né? Nós estamos aqui, vocês estão vendo, nós não estamos sugerindo aparelhos de 100 litros de água, eu estou falando de 2 litros de água. Então a interferência no intestino é muito pequena. Há uma discussão técnica se vale a pena você fazer uma grande mudança, uma grande limpeza e alterar o ecossistema intestinal 100%. É como se fosse devastar uma floresta para plantar de novo, né? Então, tem um grupo de médicos que acham que em casos muito graves isso seria justificável e outros grupos que dizem que não, que é melhor fazer em pequenas quantidades e chamar o intestino para sua regeneração, que é o caso aqui, chamar o intestino para sua regeneração, né? Então, você vai estar fazendo essa lavagem intestinal, nós estamos aqui sugerindo em momentos de crise, né? Estamos aqui, adoeceu, tá com febre intensa, tá na cama prostrada, limpa o intestino. Limpa, você pode usar uma lavagem intestinal dessa diariamente até 7 dias sem nenhum grande risco intestinal. Em casos de crise. Pois é, essa pergunta dela, se a lavagem intestinal pode criar um hábito e depois o intestino ficar, vamos dizer assim, preguiçoso porque você criou um sistema. Para pessoas que têm prisão de ventre, né, você vai usar, mas se não mexe na estrutura alimentar, aí sim pode criar uma situação de ficar dependente. Mas se não é o nosso caso aqui a gente come muita fibra e a tendência é a gente limpar muito o intestino. Então, a higiene intestinal, ela vem como um complemento. É bem verdade que tem pessoas que estão passando uma situação de vida que querem fazer uma desintoxicação mais profunda, que a vida está difícil, que está com depressões, que está com tristeza, está com impasses, está em alguma situação que ele está adoecido, não necessariamente no físico, mas adoecido na alma, e que queiram fazer uma sequência de lavagens intestinais. Eu diria, com tranquilidade, 1 semana você administra isso sozinho. Se você quiser fazer mais 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu já orientaria vocês a procurar alguém que tem prática para acompanhar, né? Porque é uma interferência no ecossistema intestinal, não tem dúvida que é. E até porque as águas que a gente usa, né, que a gente pede a benção daquelas águas, a gente nem sabe bem se é água clorada, imagina, né? A gente vai escolher uma água mais pura que puder, para não colocar água clorada, né? Porque isso não é um mecanismo puramente mecânico, ele é um mecanismo que vai ampliar, vai oxigenar o intestino, vai trazer uma energia da água para dentro do intestino que está lá sobrecarregado com os hábitos antigos. Essa é uma ideia da higiene intestinal, né? Essa prática, ela também é acompanhada em situações agudas de uma outra, que é a utilização de argila no intestino, né? Então, eu diria que essas duas se complementam, né? Tá com doentaço, cheio de febre, doidão de quase 40 graus de febre. Lava o intestino e bota barro na barriga. Água com limão. Jejum.
jejum líquido, só sucos, vocês vão ver que vocês vão dar conta da maior parte dos processos de adoecimento que a gente tem. E administração de medos. Esse barro aqui é um barro comum, daqueles de barranco, barro amarelo aqui. Se na cidade vocês não têm acesso a isso, aí entram as argilas medicinais, mas o barro comum funciona muito bem. Você faz uma pasta não muito líquida com esse barro. Isso funciona para febre, é uma coisa, assim, parece até mágica. Parece mágica. É, impressionante. Uma coisa muito simples. Pega um saquinho. Pega um saquinho. Deixa eu terminar isso aqui, que se eu interrompo agora, a orientação depois fica interrompida. Então você preparou isso assim, uma maçaroca dessa. Você vai botar do lado da tua cama lá. A essa altura você já estendeu na sua cama uma toalhazinha de rosto, um pano. Você então deita em cima dessa toalha, uma cinta também de uma atadura, uma coisa assim, você deita, pega essa argila e joga direto na barriga. Depois que essa toalha vem, faz um envelope, dobra, pega uma cinta, amarra, bota uma calça de pijama, a blusa por dentro, amarra e dorme com aquilo. De um dia para o outro. De um dia para o outro. Dia seguinte de manhã, você vai acordar, vai segurar aquilo assim com as mãos, vai até o banheiro, tira e toma banho e liberou o barro. Esse barro não deve ser usado de novo. Vocês vão ver que coisa impressionante. Impressionante, com criança, febre para criança, você tira a febre com barro na barriga. O barro tem que estar em contato com a pele. Contato com a pele. Sempre na barriga. É no intestino, ele vai estar fazendo a comunicação, ele vai estar fazendo a limpeza, o equilíbrio térmico. O Lesaeta chama de resfriamento, reequilíbrio térmico, que ele diz que quando a gente adoece, o intestino fica com uma temperatura acima, né? E que a gente estaria fazendo um resfriamento. Então tem muita gente que fala um monte de coisa. Eu quero trazer para vocês experiência simples, doméstica. Faça e veja. Para mim tem funcionado. Faça isso. Durante o dia tomou água com limão, fez lavagem e de noite bota o barro na barriga. Vocês vão ver essas 3 técnicas, mais o jejum, mais a respiração, mais a administração dos medos. Você segura, né? Eu posso dizer que hoje eu estou com mais de 14 anos no Alimento Vivo, nunca mais eu precisei de outra técnica para administrar os meus momentos de desarranjo. Então, hoje é raro uma pessoa dizer que há 14 anos não toma remédio. Não toma. Não precisa. Porque o alimento, ele tende, a nossa alimentação, ela já tende a limpar o nosso intestino. Mas às vezes as situações dos nossos desarranjos, como eu já falei aqui, a doença é um chamado para uma reflexão. A gente não vai evitar esses chamados vão chegar, né? E a gente vai administrar. Agora, são situações que são mais fáceis da gente dar conta. Agora, se a gente usa aquele antigo padrão de supressão do sintoma, larga para lá, toma um comprimido para tirar a dor de cabeça e tampa no trabalho, esse padrão de comportamento não ajuda a gente a observar a nossa saúde. Tem o sintoma, aceita e olha para ele, não briga com ele. Eu queria falar algumas coisinhas que me fizeram a pergunta
e para completar esse dia de hoje. Uma é sobre verminose, né? A gente está falando do intestino e se pergunta, a gente que come tudo cru, se a gente não lava direito, se a gente fica cheio de verme, como é que é isso, né? Vocês estão vendo que a gente está o tempo todo falando de alcalinização da luz intestinal. Quando a gente come o alimento vivo, e nesse caso eu estou falando sempre comer alimento vivo 100%, eu não estou contando com a ideia das pessoas que vêm aqui, tomam suco e vão para casa para comer doce. Não, nesse caso já é outro pensamento. O alimento vivo, ele se autorregula porque ele alcaliniza a luz intestinal e ele oxigena a luz intestinal, e nesse ambiente os vermes não moram, eles vão embora. Mesmo que a salada tenha o ovo, ele não vai se desenvolver porque ele não encontra terreno para se desenvolver. Então é por isso que a gente não tem verminose. Quem é adepto da alimentação viva não tem cárie nem verminose, porque não deixa o ambiente propício para os bichos, né? A outra pergunta que me fizeram, que me suscitou semana passada, foi a situação da menopausa e andropausa. Se isso, porque hoje em dia já virou, menopausa já virou doença também, né? Gravidez virou doença, menopausa também virou doença, tem que tratar. Estou tratando da minha menopausa, estou tratando da minha gravidez, virou tratamento. E eu queria dar uma palavrinha rápida sobre isso, porque esse fenômeno da menopausa é um fenômeno belíssimo, da menopausa e da andropausa, e que nunca ninguém tinha contado isso para mim. E eu sempre cresci ouvindo que mulher velha era um saco, que mulher velha não prestava para mais nada, só prestava para encher o saco dos outros, e que depois que entrava na tal da menopausa, então aí piorava tudo, né? Tem um mito em torno da mulher que envelhece e da menopausa, muito para nós mulheres, muito desfavorável, e a gente não quer envelhecer, tem medo de envelhecer e ficar nesse lugar, né? Diferente da cultura indígena, em que a mulher fica sábia, que vai ser aquela que vai orientar. Na nossa cultura da cidade, a gente ouve as coisas muito diferentes. Eu acredito que isso tudo possa ter acontecido porque, de verdade, a mudança hormonal que acontece na menopausa desestabiliza os corpos femininos e masculinos, onde se evidenciam patologias que já tinham antes. Mas viver uma menopausa e uma andropausa com saúde é outra conversa, porque você não fica mais doente por causa disso, né? Então, se você já tinha uma doença degenerativa, quando vem na menopausa, aquilo acentua. Mas se você não tem, esse momento da vida que, para mim, foi uma surpresa, uma grata surpresa de compreender isso. Tem um livro que eu recomendo para as mulheres que estão na menopausa, que chama-se Sorria, você está na menopausa. E para você entender, porque esse momento é o momento da troca da regência hormonal. Não é que você para de produzir hormônio, você troca a regência hormonal. E aqueles hormônios, os estrogênios, que faziam as mulheres ficarem fofinhas, gostosinhas, macinhas, receptivas para ter o bebê, porque ela, na primeira etapa da vida dela, na etapa da vida adulta, ela é um ser de recepção. Ela é para receber, ela é feita para receber. Então ela é toda gostosinha para receber, macinha, fofinha, né? As linhas arredondadas e tudo mais. Quem vai fazendo isso são os hormônios que fazem isso, para a gente ficar assim, gostosinha. Quando passa essa etapa, esse hormônio
diminui e começa a crescer o outro, que no caso dos homens é o contrário. Na andropausa é o contrário, né? A primeira etapa da vida dele, ele está cheio de progesterona, que dá muita força física, que dá muita animação, que tem força para desbravar as coisas. Para mim sempre me surpreende. Eu tenho uma admiração pelos homens com força física, como eles são fortes. Eu fico olhando, eles botam os parafusos lá numa boa, e eu passo horas para botar um parafuso, né? Eu acho aquilo máximo, como é que a natureza fez isso com eles. E quando eles chegam nessa etapa, também os hormônios dele vão mudar. E aí nós mulheres vamos começar a produzir mais progesterona e ficamos muito fortonas na menopausa. Então a grande surpresa da menopausa é a força que vem junto com ela. A cabeça fica mais clara, a gente tem mais força, tem mais disposição até física, tem mais disposição física. E isso com saúde. Não estou falando do padrão adoecido, mas o padrão com saúde, as mulheres ficam com mais força. Vocês já viram isso, né? E os homens vão ficando mais doces, mais suaves, mais receptivos, porque eles não foram receptivos na primeira etapa, eles vão ficar receptivos na segunda etapa. São os avós gostosos. Os netos preferem os avós às avós, porque as avós querem botar ordem, querem que eles façam isso, querem que façam aquilo. E o avô não, quer só passear, ficar junto, curtir, gostosinho, né não? E na rua, casal de velho, vocês já viram, né? É a velha que pega a mão do velho e vão atravessar para baixo, para cima. Porque ela tá com outro momento da vida dela. É outro momento da vida dela. E ela ainda tem uma função, ela tem a função agora de gerenciar, de dar conta daquela situação, porque o outro, o companheiro, o macho, está no momento de virada dele. Então a natureza fez isso. A natureza fez isso. E a gente só tem que aceitar a beleza disso. E aceitar os nossos papéis. As mulheres, em geral, na menopausa, é quando estão no máximo da sua criação intelectual. É a produção máxima delas, porque ela ficou procriando durante uma primeira etapa da vida. Então, sorriam, vocês estão na menopausa. Graças a Deus, não interfiram, aceitem. Se vierem as ondas de calor, água com limão, barrinho, lavagem intestinal, e espera passar essa fase até, porque o que são os calores? É a hora que entra em circulação os novos hormônios e sai o outro. São momentos de destempero. Então, se a gente entende isso, a gente vai ter paciência com as nossas ondas de calor e não reclamar, eu estou tão cheia de ondas, não durmo, acordo de noite toda molhada, uma desgraça, toda menopausa, nada disso. Tira a roupa, bebe água. Eu passei a usar a água na minha bolsa, nunca mais eu tirei a água dentro da minha bolsa, porque vinha a onda, bebi uma aguinha, né? Tem umas posturas de tai chi também que ajudam muito a passar a onda de calor. Vamos descobrir as práticas, como é que a gente faz para esperar passar. Não interrompam esse momento da vida. Esse momento não pode ser interrompido. Não pode ser interrompido, porque ele prepara a gente para nosso último voo da águia, né? Qual a autora desse livro? Maria Helena Bastos, autora desse livro. Depois eu vou deixar aqui na mesa e vocês vão olhar. Quero convidar vocês agora para a gente assistir um rápido vídeo do intestino para vocês. É um japonês, um médico japonês que vai mostrar como é que o intestino fica e como é que a gente pode ter um intestino rígido com alimentação. E depois, convidar vocês para a nossa prática de hoje, fazer um fechamento, porque hoje a gente encerra essa etapa de falar sobre o higienismo, sobre as práticas naturais milenares que acompanham a humanidade. Assistir um PowerPoint dos essênios, de onde provavelmente vem esse conhecimento que a gente traz aqui,
da higiene intestinal, o Evangelho dos Essênios está lá ensinando isso, a germinação, e vamos conhecer isso. E hoje a nossa mandala de frutas, nós vamos fazer usando um pouco essa ideia que os essênios tinham da hora da refeição. Essa era uma hora sagrada, uma hora em que você oferta, faz uma oferenda ao seu Deus interno, em que isso era feito dentro de um ritual, onde eles se banhavam antes de comer, botavam uma túnica branca e em silêncio eles faziam a sua refeição. Nós vamos reproduzir aqui assim. Nós vamos preparar os cremes, os cortes das frutas, vamos botar aqui em cima das mesas. Depois a gente vai fazer a roda do Tembiu Porã. Depois da roda do Tembiu Porã, nós vamos fazer silêncio, boca calada. E cada um vai fazer um desenho de uma mandala no seu prato. As cores, mandala, o que é uma mandala? Mandala é um desenho concêntrico, que aponta para o centro. Isso é uma mandala. Ela não precisa ser necessariamente circular. Se o prato for retangular, não tem problema, mas ela tem que estar voltada para um centro. Então o ideal é que a gente desenhe a mandala pelas beiradas e depois vai trazendo o desenho até o centro. Né? Pode até botar, como a gente vai ter cremes e cortes, botar uma base de creme, mas depois na hora do desenho dos cortes a gente fazer isso. Nós vamos fazer, depois da roda do Tembiu Porã, a gente vai respeitando a própria roda, os educadores vão começar a desenhar para vocês verem como é que vai ser o desenho, para ter uma inspiração. Depois cada um vai fazer uma mandala bem linda, com todas as cores, com todas as belezas da fruta, em silêncio. Terminou de fazer a sua mandala, vai colocar naquela mesa grandona lá e deixa lá. Só depois que todo mundo terminar, então a gente vai fazer uma oferenda da nossa mandala para uma outra pessoa, tá? Quer dizer, a gente vai desenhar uma mandala para o outro e vai receber uma mandala do outro. Então vocês vão caprichar no desenho para ficar bem bonito e fazer isso em silêncio. Vamos reproduzir um bocadinho a história, tá bom? Vamos nós? Então vamos lá assistir o filme.